De que, conhecidas hoje que são as posições doutrinárias e programáticas das diferentes forças que concorrem às próximas eleições legislativas, a questão essencial de como essas forças encaram o futuro do Estado Social é a questão crítica das próximas eleições. E nós hoje, que já conhecemos o programa das principais forças políticas da direita, temos hoje a consciência, do nosso ponto de vista da esquerda democrática, que a vencerem essas posições, o Estado Social, como o conhecemos, estará em crise. O Estado Social, neste sentido, que nós habitualmente em Portugal chamamos de Estado Social, noutros países chamamos Estado de Bem-Estar, Estado de Providência, o que seja, o modelo social europeu e o modo como ele foi consolidado e reforçado em Portugal, num processo que é o processo que melhor caracteriza a democracia portuguesa e os seus avanços nestes 30 anos que leva de democracia institucionalizada. O que nós entendemos por Estado Social, e é nesse sentido, portanto, que eu usarei a expressão, é um Estado e uma sociedade que encaram certos bens como bens de natureza eminentemente pública e, portanto, não mercadorizáveis, não transformáveis absoluta ou predominantemente em mercadorias. E situam nesses bens à cabeça os bens que têm a ver com a qualidade de vida das pessoas e as condições de acesso das pessoas à igualdade de oportunidades, a saber, a saúde, a segurança social, a educação e a formação. Esta é a primeira grande característica do Estado de Providência, tal como os europeus o construíram, e nós agora assistimos, por exemplo, a uma tentativa que estou certo que irá ter êxito de a esquerda americana, os democratas americanos, finalmente consolidarem nos Estados Unidos um modelo semelhante a este, através da criação de um Serviço Nacional de Saúde, dadas as especificidades e tidas em conta as especificidades do caso e da história norte-americana. A segunda característica essencial do Estado Social que está em causa e que caracteriza o Estado Social é ele se assentar em sistemas públicos do ponto de vista de acesso público e do ponto de vista de matriz pública de segurança social, de seguro social, de solidariedade social e de cuidados de saúde. Sistemas sociais universais, e universais neste duplo sentido. Universal, em primeiro lugar, porque de acessibilidade, acessíveis a todos, e universal, em segundo lugar, uma razão que não é menos importante que a primeira, universais porque integram todos os grupos sociais. Não são sistemas concebidos apenas por os mais necessitados, são sistemas onde cabem todas as classes sociais, todos os grupos sociais, porque são sistemas públicos nacionais dirigidos a todos. O PPD-PSD, portanto, as propostas do PS e as propostas do PPD-PSD. Nós sabíamos já posições doutrinárias do lado do PSD que vieram a lume na sua discussão interna. Sabemos que, em resposta escrita, portanto não foi nenhum lapso de linguagem, nem nenhuma confusão de comunicação oral, em resposta escrita ao Jornal Público, face à pergunta quais são os serviços públicos que podem ser entregues à gestão e à exploração privada, a então candidata a líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, respondeu todos, menos as funções de soberania. E teve o cuidado, não fosse alguém pensar que a segurança social também era uma questão de soberania, há muita gente com muita razão que sustenta isso, teve o cuidado de precisar que, por funções de soberania, entendia defesa, negócios estrangeiros, justiça e segurança interna. Portanto, nem sequer a regulação financeira podia ser considerada reserva de entidades públicas. Tudo o resto, evidentemente, o advérbio é da doutora Manuela Ferreira Leite, evidentemente pode ser entregue à gestão e à exploração privada. Também sabíamos que no contexto de um debate com o então candidato, agora por escrito, Pedro Passos Coelho, a doutora Manuela Ferreira Leite concordou com o doutor Pedro Passos Coelho no sentido de dizer que era preciso acabar com o mito do Serviço Nacional de Saúde totalmente gratuito e que era preciso introduzir formas de cofinanciamento por parte dos utentes das prestações de saúde. E também sabemos
que essas posições doutrinárias foram expressas várias vezes em artigos no Jornal Expresso, foram também expressas no que diz respeito às funções de segurança social como uma crítica das prestações que envolvessem transferências. Se nós levarmos a sério o título do documento, Compromisso de Verdade, o que lá está é mesmo, na verdade, o que a direita quer fazer. E o que lá está é muito interessante. Em primeiro lugar, pela omissão. Eu li várias vezes, recorri àquela ferramenta eletrónica que diz localizar, põe-se umas palavras e vê-se quantas vezes aparece num documento aquilo que se procura localizar, e garanto-vos que não há uma única referência no compromisso de verdade, entre aspas, do PSD apresentado ontem, uma única referência num documento de 40 páginas a esta expressão, Serviço Nacional de Saúde, ou a esta sigla SNS. Não há uma única referência, tanto quanto eu tenha descoberto, primeiro manualmente e depois com a ajuda dos instrumentos eletrónicos. O PSD, a direita, nada diz sobre o que se propõe fazer do ponto de vista do desenvolvimento ou não das medidas políticas que estão em curso em Portugal, algumas desde o alvor da democracia, o salário mínimo. Outras até anteriores à própria democracia, o abono de família. Outras introduzidas pelo atual governo do PS, por exemplo, o complemento solidário para idosos. E o primeiro elemento importante é que, em matéria social, não há um único compromisso. Se tiverem o cuidado e o gosto de lerem o documento, encontrarão sistematicamente os verbos estudaremos, ponderaremos, reavaliaremos, estudaremos. É, aliás, um documento cuja leitura recomendo vivamente, porque é apresentado como um programa de governo, mas poderia ser descrito também como um plano de estudos. Tantas vezes aparece a palavra estudaremos. O que é que os senhores propõem fazer nos próximos 4 anos em matéria de segurança social? Ponto 14. Manteremos durante a próxima legislatura o regime da segurança social nos seus traços essenciais, portanto, nada propomos de novo. O que é que propomos de novo? Estudaremos, porém, tal. E assim sucessivamente. Suspenderão a avaliação de professores para estudar, suspenderão o TGV para estudar, reavaliarão as estradas, reavaliarão o aeroporto, etc. Quando não estudam nem reavaliam, param, adiam, suspendem. O que é uma maneira de estudar por contemplação, digamos assim. No grego, teoria queria dizer contemplação, é, digamos, uma adesão, aliás, tardia do ponto de vista da história intelectual da direita a algumas das expressões do pensamento europeu clássico. Primeiro ponto, a omissão. Segundo ponto, a proposta. Porque a proposta, no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, é claríssima. E a proposta é a destruição do Serviço Nacional de Saúde português. O nosso sentido de responsabilidade, a nossa consciência das coisas, a forma como a democracia social em Portugal se consolidou, é suficientemente forte para que estas tentativas de desmantelamento do Estado Social não triunfem. Mas como eu não acredito em determinismos históricos, o elas não triunfarem, o elas de perder, depende crucialmente da nossa ação e da nossa mobilização. Não exagero, portanto, o que está em causa no próximo dia 27 de setembro, é também o futuro do Estado Social português e é, em particular, o futuro próximo do Serviço Nacional de Saúde. Quem for a favor do Serviço Nacional de Saúde sabe muito bem em quem tem que votar no dia 27. Obrigado.